E em 2013, eu acredito que 2013, eu encontrei meu primeiro sócio, o Michel de Amorim, no aeroporto eu fazia viagem Brasil, Estados Unidos, até hoje viajo bastante, em Uhum. Manaus. A gente estava chegando em Manaus, a gente encontrou na fila de imigração de Sei. Manaus, e aí eu estava chegando, o inspetor em Manaus é um outro Brasil, né? E na época, isso começo de 2010, 2011, a pessoa fazia a inspeção na inspeção aduaneira Sei. com uma vara de, de bambu desse tamanho. Ela fazia uma fila, pedia para todo mundo abrir as malas Uhum. e ela ia entrando com aquela varinha de bambu e puxando Vai. assim. Ah. E eu falei assim, gente. E eu passava ali provavelmente 2 vezes por mês, porque a gente tinha um Uhum. cliente grande em Manaus. Eu ia e voltava para os Estados Unidos, Manaus. Depois acabei morando em Manaus por 6 meses. Uhum. E, e eu falei assim, cara, pode ficar tranquilo que aquele inspetor ali, ele vai ver o nosso tamanho da nossa malinha e vai passar, porque eu passo que todo mês ele vai assim, tranquilo. Uhum. Ele falou assim, mas aí o Michel, eu falei assim, mas por que você conhece? Ah, cara, eu venho aqui 2 vezes por mês, ele já sabe. Só tem 2 voos internacionais a Manaus na época, né? Então, diário. Então ele Uhum. sabe, e todo mundo se conhece em Manaus também, né? Uhum. E aquilo, quando ele falou assim, mas o que que você faz? Eu falei assim, eu sou CPA. Ah, ele falou assim, eu também sou CPA. Aí eu falei assim, ah, que joia, vamos conversar, papapá, pipipi. Dali a gente saiu para almoçar, saímos, ele tinha um período para ficar em Manaus, ia pegar o voo de conexão para o Rio de Janeiro só mais tarde, tinha 6 horas Uhum. de layover. Levei ele para conhecer Manaus. E ali a gente conheceu, batemos papo. Um mês depois eu adquiri mais um cliente grande que eu não tinha condições. Falei assim, Uhum. Michel, cara, sei que você não está confortável de vir, mas que tal você trabalhar part-time para Uhum. gente? O cliente não conflita com o que você faz hoje no dia a dia. Ele trabalhava com consultoria financeira, a gente estava fazendo Uhum. consultoria contábil, fiscal. Por que que você não faz isso? Toca esse cliente, vê, né, molha o seu pé aí, tenta aquele sentimento de conhecer e depois, quando estiver confortável, te pôr. Isso era final de maio e em agosto, mais um cliente. Aí em outubro a gente falou assim, ó, então beleza, agora vamos fazer mais vamos trazer um funcionário aí em Miami, né? Uhum. Miami, a gente colocou o primeiro funcionário e ele era o subcontratado. E aí essa pessoa estava trabalhando em Miami, no escritório de Miami, foi a primeira pessoa que começou, a gente não tinha ninguém, tipo um sócio em Miami. E Uhum. dali para frente cresceu o negócio. Você vai, Legal. você vai reinvestindo, as pessoas vão começando a conversar. Hoje 65% dos nossos novos clientes são clientes, são referências de outros clientes. Nós, se- Uhum. nós A gente tem cerca de mais ou menos 500 leads por mês, né? Uhum. É um bolo de neve, né? Ele é uma bola de neve que só vai crescendo. E uma coisa muito interessante depois que você pega um certo nível, um certo tamanho, entendeu, Juliano? Uhum. E aí quando você cresce 40% todo ano após ano, tudo que você fazia ano passado é 40% diferente ou maior do que esse ano. Então os Uhum. processos têm que ser modificados, têm que ser reacessados, têm que ser Ah. questionados. As pessoas que faziam ano passado têm que ser questionadas se elas têm os skill sets para fazer aquilo, né? Porque, Uhum. poxa, antes era operacional, agora você tem que ser gerente, amanhã você vai ter que ser executivo, né? Uhum. Ou então você vai ter que ser gerente e operacional ao mesmo tempo. Então, quando você tem um processo de escala muito, muito rápido e você vai crescendo muito rápido, tem que existir um processo de check and balance em todos um processo operacional, gerencial e estratégico. E isso é fundamental em qualquer business, né? Então, se você tem Sim. uma empresa
Se você tem uma empresa que vende cachorro quente, amanhã você vai vender 10 cachorro-quentes, é uma coisa. Depois você vai vender 100 cachorro-quentes, é outra coisa. Quando você tiver segunda loja vendendo 100 cachorro-quentes com a mesma loja vendendo 100 cachorro-quentes, é um outro processo. São Uhum. outras qualidades que você precisa de ter. E isso a gente não vê no dia a dia. Você só vai fazendo. Você só vai É. fazendo. Mas você não para pensar e fazer uma análise assim, tipo, não só uma análise de autoconhecimento, assim, falar assim, pessoal, o que que a gente precisa hoje para que daqui a um ano a gente não tenha as dores de hoje, Uhum. né? E não só em termos de processo, controles, mas também em termos do Bruno, do Juliano, da Maria, do João, em termos de qualidade, de aprendizados. O que você precisa de aprender hoje para que amanhã esteja servindo melhor do que hoje?